Dias escreveu a coluna dele, que está muito boa, falando que esse julgamento que as pessoas falaram, o final do julgamento, né? Não é o final, é o início. Por quê, Josias? Bom, primeiro é preciso comemorar, né, Fabíola? Num país como o nosso, com o passado aí infectado por 14 tentativas de golpe, 7 das quais bem-sucedidas, é preciso celebrar o que está acontecendo no Supremo. Essa inédita condenação do Bolsonaro, outros 7 réus, entre eles militares graduados. Agora, é preciso realmente dizer que nós não estamos no fim de um processo, né, Fabíola? Foi retirado da cena um ponto de interrogação, descobrimos que o Brasil é capaz de dar passos à frente, demos agora um passo à frente, mas convém não tratar esse julgamento como um ponto final. Esses vereditos que foram consolidados agora são meras reticências, são aqueles 3 pontinhos gramaticais que sinalizam no final das frases que os raciocínios ainda estão incompletos, sugerem continuidade, né? Então, hoje a realidade está desafiando as pessoas. Basta você abrir a janela, ligar o celular e você dá de cara com os desafios que assediam o país hoje, né? Está se tramando agora no Congresso Nacional. Antes que o Supremo esboce as ordens de prisão, o Congresso já está tramando uma anistia. O Trump está ameaçando colocar navios aqui no Lago Paranoá, em Brasília. O Tarcísio de Freitas, que é o anti-Lula preferido do poder econômico e do poder político conservador, ele soa como um neo-Bolsonaro. E a punição ao golpismo fardado, que é muito alvissareiro, né? Isso não se completará antes que as Forças Armadas providenciem um rito de desonra. É preciso que esses oficiais, generais, um almirante, condenados agora pelo Supremo Tribunal Federal, apenas que variam aí de 16, aliás, 19, o general que pegou uma pena menor ali foi 19 anos, né? Até 26 anos, é preciso que essa gente toda perca as patentes, né? E o cotidiano brasileiro, um cotidiano que está hoje apinhado de anormalidades, anestesia o país. Pessoas estão meio de saco cheio de tanta anormalidade. E só que virar a cara não parece o melhor remédio, né? Prestar atenção pode ser melhor do que virar o rosto, né? Quem encara a realidade tem mais chance de atingir o estágio da autoconsciência, né? Daí, da autoconsciência para uma consciência coletiva, é um pulo, né? Eu sempre lembro, Fabiola, porque é impossível esquecer o papel que o eleitorado desempenhou em 2022. Em 2022, esse deslocamento na autoestima de uma minoria foi suficiente para mandar o arcaísmo golpista do Bolsonaro mais cedo para casa. Nós estamos diante de uma chaga, né? A cicatrização depende da adesão de quem ainda não se indignou o bastante. Então, aquela minoria de 2022 pode não ser suficiente. É preciso que as pessoas vejam o que está acontecendo e se mobilizem. E não deveria ser, a essa altura, não deveria ser necessário esfolar a democracia com uma nova anistia para se revoltar depois. É melhor se revoltar antes. Estão aí as caixas de mensagens dos parlamentares, as contas dos parlamentares nas redes sociais, para que o eleitorado manifeste a sua opinião. As pesquisas insinuam, diferentes pesquisas já mostraram que a maioria do eleitorado não quer anistia. A maioria do eleitorado, segundo o Datafolha, 61%, não se dispõe a votar em candidato que prometa a impunidade ao Bolsonaro. Então é preciso que essas pessoas se mobilizem, se manifestem para que essas reticências que foram acomodadas na conjuntura lá com as decisões do Supremo, que elas se transformem definitivamente em pontos finais, Fabiola. Vou aproveitar o professor Cláudio Couto para tocar nesse ponto da anistia, né? Porque no dia seguinte do julgamento, o assunto é anistia. De que maneira o resultado do julgamento, né, a condenação de Bolsonaro com 27 anos de prisão, além da condenação dos militares, a forma, né, como o Supremo se posicionou, foram 4 votos a 1, de que maneira isso impacta
Dos dois lados que estão em discussão no Congresso Brasileiro pela anistia, o resultado do julgamento ajuda aqueles que estão buscando anistia ou ajuda aqueles que rejeitam a anistia, professor? O seu som está desligado, professor. Agora voltou, Agora né? voltou. Agora voltou. Vai. Eu tinha fechado aqui provisoriamente o microfone por causa de um barulhinho de fundo. Vamos lá. Eu diria o seguinte, que o voto do Luiz Fux, ele é um voto que evidentemente empolga os defensores da anistia, né? E empolga por quê? Porque, enfim, naquele malabarismo retórico, verbal, né, e naquele malabarismo jurídico que o Luiz Fux fez para tentar justificar que nada do que existia de fato existia, né, e buscar ali em doutrinadores uma teoria um tanto quanto peculiar, pode-se assim dizer, sobre, por exemplo, formação de quadrilha. Enfim, ao fazer todo aquele voto longuíssimo, né, ele acabou, na realidade, dando um certo material e dando uma certa munição para aqueles que vão advogar que existem razões jurídicas para se aprovar uma anistia, já que, na realidade, segundo eles, não haveria nada de errado em tudo aquilo que aconteceu. Só que, veja, o placar foi uma goleada, né? Foi 4-1. E esse placar de 4-1, ainda da maneira como ocorreu, muito bem fundamentado, apresentando todas as evidências, apresentando todas as provas, produziu, entendo eu, uma certa mudança no ambiente político, pelo menos momentaneamente, no país. O que eu acho que, nesse momento, torna um pouco mais complicado avançar com o projeto de anistia. Agora, ser mais complicado não significa que está descartado, né? Porque você tem ali, claro, um apoio até significativo entre certos setores do Congresso, aquela maioria de extrema-direita, né, Partido Novo, PL e alguns outros ali bolsonaristas agregados, e você tem, né, evidentemente, políticos do centrão, de uma direita, que a gente podia chamar de uma direita semileal à democracia, que, a depender das suas conveniências, embarca até mesmo em aventuras autoritárias, né? E dentre essas aventuras autoritárias está aprovar a lei de anistia. E embarcaria por quê? Sobretudo pelo fato de que pode vincular essa negociação também àquela questão da blindagem dos parlamentares no que se refere ao foro, já que nós sabemos que muitos deles, por conta aí do uso de emendas, da destinação de verbas sem qualquer tipo de controle para suas bases locais, né, o que tem gerado também problemas de corrupção na articulação com prefeitos, sob o escrutínio do STF, até não ser lá muito entusiastas da anistia, mas se tiverem a votação da anistia como uma contrapartida a se blindar, eles possivelmente possam embarcar nesse barco. Eu acho que esse é o problema. E, só para finalizar, além de tudo, fazendo uma nova chantagem, né, contra o país, porque a gente viu a chantagem que vem dos Estados Unidos por meio da família Bolsonaro, mas nós vemos também que existe uma outra chantagem que é o quê? Não votar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 se não votar a anistia. Ou seja, estão condicionando a aprovação de uma medida de alto apelo popular, né, que isenta os menos aquinhoados, né, os mais pobres, de imposto de renda, e não votam isso por quê? Porque só votam isso se a anistia for votada. Acho que isso pode ser, por um lado, uma ferramenta, claro, para tentar forçar a barra, né, mas também pode ser um tiro pela culatra, porque, afinal de contas, mostra mais uma vez que há um interesse próprio que supera interesses nacionais, não só na chantagem que vem dos Estados Unidos, por meio da família Bolsonaro, como também por meio desse tipo de chantagem com relação à votação de um projeto que, evidentemente, tem muito apelo popular e dificilmente será rejeitado no Congresso. Dias, a gente vê uma movimentação, até estava ouvindo hoje, Valdemar Costa Neto, né? Ele tá dando algumas entrevistas e tem falado também. Esse é o próximo passo, é a anistia, e eles vão batalhar isso. Eles vão conseguir essa anistia, Josias? Como é que você vê essa movimentação pela anistia? O que vai acontecer em relação a essa movimentação? Dificilmente conseguirão a anistia na forma como desejam, Fabiola, e duvido até, a essa altura, que consigam incluir o Bolsonaro nessa anistia. Vai ser um esforço muito grande, mas há uma certa resistência no Senado, não se sabe qual o número de votos de que eles dispõem na Câmara, e, de resto, Fabiola, há no Supremo pelo menos 7 dos 11 ministros
que têm posições consolidadas, são adeptos da tese segundo a qual crimes contra a democracia não são passíveis de anistia. 7 dos 11 ministros. O ideal é que esse assunto não chegasse ao Supremo, porque aí teremos áreas de uma crise institucional, decisão do Congresso, submetida à palavra final do Supremo, Supremo derrubando decisão do Congresso. Isso não seria o ideal. Mas, no limite, se for necessário, o Supremo terá que tomar a decisão, né? Agora, a minha impressão, Fabíola, é de que é preciso superar essa masturbação legislativa que está emperrando a pauta de votações do Congresso. Não dá mais para ficar nessa chantagem da facção bolsonarista no Congresso. Nesta semana, um presidente da Câmara fraco, muito fraco, fraquíssimo, Hugo Mota, ele manteve os parlamentares com um sistema de presença eletrônica, não exigiu presença física em Brasília, porque ele não queria ser assediado por esse tema. Ele não consegue chegar para os bolsonaristas e falar, olha, eu não vou pautar. Ou então que decida, vou pautar, vai para o plenário. Então vamos para o voto. Se tiverem voto, aprovem. Qual é a proposta que vão apresentar? Vão apresentar aquela proposta pornográfica que foi exibida pelo deputado pastor Sóstenes Cavalcante na semana passada, que anistia não só o Bolsonaro, mas todas as pessoas que são investigadas no Supremo Tribunal Federal desde 2019, quando começou a famigerada gestão do Bolsonaro, encerrada em boa hora pelo eleitor em 2022. É essa a proposta que vai ao plenário? A Câmara vai aprovar essa proposta? Então, como disse Fabíola, é preciso superar esta fase da masturbação legislativa. Há propostas importantíssimas por votar, há uma medida provisória que isenta os brasileiros pobres do pagamento da conta de luz, vence na quarta-feira da semana que vem. E não foi votada, porque esse tema está interditando a pauta do Congresso Nacional. Há a proposta que isenta brasileiros que ganham até R$5 mil do imposto de renda, né? Então, não é possível levar isso adiante. E, de resto, Fabíola, o eleitor, e eu estou muito convencido de que o brasileiro tem um papel importante a desempenhar nesse processo que nós estamos vivendo hoje. O eleitor tem que olhar para o Congresso Nacional com áreas de proprietário. O Congresso é um prédio que está ocupado por inquilinos. Deputados e senadores são inquilinos. E o contrato a que estão submetidos os parlamentares não inclui anistia. As pesquisas estão aí a informar. O proprietário não quer anistia. Então, se os síndicos, Hugo Mota na Câmara, o Davi Alcolumbre no Senado, não conseguem barrar essa pauta, então é preciso que o eleitor, como proprietário, rompa o contrato. Estamos aí às vésperas de uma eleição em 2026. Então, os deputados e os senadores gostam muito de dizer que o Congresso é a casa do povo, mas eles esquecem de lembrar que tem as mesmas obrigações de qualquer inquilino. Qualquer inquilino, né? Então, como dono da casa, o povo precisa providenciar os despejos. Político que coloca a anistia de golpista à frente da isenção de imposto de renda, à frente da isenção do pagamento de conta de luz para gente pobre. Esse tipo de político não merece ter o contrato renovado em 2026. A melhor maneira de fazer certos políticos trabalharem, Fabíola, é evitar que eles sejam reeleitos. Então, o eleitor brasileiro precisa olhar para o Congresso Nacional com olhos de proprietário, com olhos de alguém que tem poderes para desalojar esses inquilinos. Se a casa é do povo, então vamos providenciar o despejo, Fabíola.